Então, Nayara, né? Tá bom. A gente retorna na próxima quarta. Ah, legal, na próxima quarta-feira? Não, na verdade, na próxima quarta, volta da Terra em torno do Sol. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nay. Pra quem já me conhece, eu ainda sou a Nay. E hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre a minha experiência com processos seletivos e entrevistas de emprego. Eu comecei fazendo essa piadinha porque eu vi uma vez esse meme em uma fanpage que fazia piada com esse tipo de situação e eu associei muito com algo que aconteceu comigo esses dias, porque eu tava lá fazendo meus freelas de boa e aí eu recebi um e-mail falando que eu não tinha passado num processo seletivo aleatório. E aí eu fiquei, tá, mas eu não enviei nenhum currículo pra essa vaga e falei, o que tá acontecendo? Quando eu fui ver, era o resultado de uma vaga que eu tinha enviado fazia pelo menos 4 meses. E eu fiquei, nossa, vocês demoraram 4 meses pra me responder? Tudo bem, né? Por que não? Já vou começar falando que isso é uma das principais coisas que mais me deixa frustrada nesse processo de conseguir um novo emprego. Porque a gente fica naquela ansiedade, meu Deus, passei na vaga, não passei, o que eu fiz de errado, será que eu fiz tudo certo? E aí a empresa simplesmente esquece que você existe e não te dá nenhum retorno. E sei lá, pode acontecer tanta coisa em 4 meses, sabe? Que obviamente eu tinha até esquecido dessa vaga. E sei lá, às vezes você tá precisando muito e você, sei lá, fica entre duas vagas e você precisa da resposta da empresa e simplesmente não tem nenhum retorno. Bom, eu comecei a fazer entrevistas sérias mesmo de emprego na minha área no primeiro ano da faculdade. Então, uma das primeiras vagas que eu lembro que eu tentei preencher era para estágio de publicidade e propaganda numa editora aqui de Bauru. E já nessa primeira experiência, eu já comecei a perceber como o mercado é explorador no sentido de querer algo de um estagiário que, sabe, você não tem como saber. Por exemplo, vagas de estágio que pedem coisas que não tem nada a ver com a sua área ou que exigem 3 anos de experiência. Aí você fica tipo, gente, existem empresas que pedem experiência para estágio. Esses dias mesmo eu tava dando uma olhada num site aqui para vagas e tinha uma empresa pedindo experiência e era um estágio. Eu fiquei, gente, como que vocês pedem experiência para uma vaga que é exatamente para você conseguir experiência? Não faz sentido nenhum. E isso fora também os outros requisitos que eu já falei no vídeo que eu explico um pouco sobre a faculdade de publicidade e propaganda, que são coisas de, por exemplo, eu vou me candidatar a uma vaga de marketing e lá pedem coisas de tipo programação, Java, HTML, edição de vídeo. Gente, assim, se você faz publicidade e propaganda, você não pode exigir como requisito algo que você não aprende na faculdade. Assim, claro que podem, né? Fazem isso muito e eu sei que quem sabe mais vai se destacar no mercado, mas é uma coisa que eu acho totalmente absurda. Então já vou dizer que esse vídeo é um vídeo de opinião, que é algo que eu aprendi nesses 5 anos aqui já no mercado de trabalho e, enfim, são coisas que me deixam muito frustrada. Tem diversos sites e diversos profissionais que ensinam como você se sair melhor numa entrevista de emprego e o que você deve falar, o que você deve fazer, como se comportar. E esse processo todo robotizado é algo que me irrita muito, porque eu sou uma pessoa totalmente extrovertida e eu tenho meu jeito, e, enfim, às vezes eu sou distraída. E eu me sinto muito mal quando eu preciso agir de uma forma que não é o modo que eu vou agir normalmente. E também não faz muito sentido pra mim, porque do que adianta você se portar se é uma pessoa que você não é durante a entrevista e aí descobrirem que você não é aquela pessoa que você era na entrevista. Então eu posso incorporar uma pessoa centrada e com foco e tudo mais, só que eu não sou essa pessoa. Espero que nenhuma empresa que esteja pensando em me contratar veja esse vídeo. Mas enfim, eu quero dizer que todo mundo tem os seus defeitos e não tem como eu falar os meus verdadeiros defeitos numa entrevista, porque se eu falar que eu sou, por exemplo, distraída, ninguém vai contratar uma pessoa distraída. E eu quero dizer
Eu estou me perdendo um pouco aqui na linha de raciocínio, é que eu tenho várias coisas pra falar. E como sempre, vocês podem ver que eu sou essa pessoa. Eu falo muito, eu escrevo muito. E eu tenho as minhas qualidades, mas os meus defeitos não são tão bem vistos se eu falá-los em uma entrevista, entendeu? E aí os sites e as pessoas que trabalham com assessoria de entrevistas e tudo mais, sempre indicam que você fale alguma coisa que você esteja trabalhando. Então, eu sou, por exemplo, ansiosa, mas faço terapia para estar melhorando. E assim, isso é um defeito? Pode ser que sim, mas você tem outros defeitos e pode ser que isso seja um problema lá na frente. E aí, talvez você não fale na entrevista, você seja contratado, e aí percebam que esse defeito não é bom para te manter esse defeito não é bom e não vai te manter na vaga. E aí você é mandado embora. O que eu quero criticar, assim, no geral, é esse processo mecanizado de você ter que falar o que a pessoa quer ouvir e não poder ser sincera, sabe? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Às vezes, você só quer trabalhar na empresa porque ela oferece um salário bom. E aí você vai ser sincero? Você não vai ser sincero, você vai falar que é porque ela tem uma visão, missão e valores que você se identifica e etc e tal. O que muitas vezes pode sim ser verdade, mas muitas vezes também não é. Ou seja, você vai ter que mentir na entrevista para falar o que aquela empresa quer ouvir. E eu acho isso muito errado no sentido de que você tem que fingir, gente. Como que você vai, sabe, ser sincero numa entrevista? É algo que quando você começa a fazer há muito tempo, começa a ficar uma coisa desgastante, porque não sei, gente, não sei se é só comigo isso, agora que eu tô falando em voz alta, fica estranho. Porque você pensa, não, você só vai lá e tal, faz a entrevista, passou, uhul, tô empregada, não passou, que pena, próximo. E esse processo, assim, de estar buscando alguma coisa em que você tem que estar sempre preparado para falar o que o entrevistador quer ouvir, é algo que me desgasta muito e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, afinal. Aí tem outra coisa também, que no começo, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu ficava muito destemida a fazer tudo certinho, que era coisas do tipo, não fica com essa bolsa no colo, ou não olha muito no olho do entrevistador, senão ele vai ficar desconfortável. E aí eu ficava parecendo um robô enquanto eu tava fazendo entrevista, porque eu não queria mover 1 milímetro da minha mão, ou do meu braço, ou do meu corpo, pra não ser desclassificada. E quando eu percebi que isso era relativo e que nem sempre vão reparar se você tá olhando, sei lá, o celular, ou a posição que tá a sua bolsa, comecei a ficar mais relaxada, mas isso foi depois de muito tempo fazendo várias entrevistas. E foi até o ponto que eu cheguei hoje. Então, se eu vou fazer uma entrevista hoje, eu sou o mais sincera possível. É por isso que eu acho que esse tipo de entrevista que você vai pessoalmente e só conversa com a pessoa e não tem nenhuma análise de requisitos ou fazer algum teste ali voltado para a área que você tá buscando, é muito assim de fui com sua cara, sabe? Eu não sei, eu tenho essa impressão de que quando você entra na sala, às vezes a pessoa não vai com a sua cara. Às vezes você tá tão nervoso em passar aquilo que você tem que passar e agir daquela forma, que a pessoa simplesmente fala, não gostei não, não gostei. E aí às vezes você tem todos os requisitos que aquela empresa precisa, e só que não consegue lidar com o nervosismo, e isso faz você não se sair tão bem em frente ao entrevistador. E aí entra aquela pessoa que lida muito melhor com o nervosismo, não tem as mesmas qualificações que você, mas, olha só, ela consegue a vaga e você não. Claro também que isso são possibilidades, mas eu sinto que já passei por esse tipo de coisa, porque às vezes você cai em umas ciladas nas entrevistas e que você simplesmente não sabe lidar, e aquilo acaba acabando, é ótimo. Aquilo acaba com a sua chance de continuar naquele processo seletivo. Ainda tem o fato de você ser você mesma. Então, o ideal era, hoje em dia, né, claro, as empresas se adaptarem e perceberem que a nossa geração, ela já é mais extrovertida e tudo mais. O pessoal tem cabelo colorido, o pessoal tem tatuagens. E, gente, obviamente, a gente sabe que isso não impede em nenhum momento da pessoa ser uma ótima profissional. Só que, querendo ou não, as empresas ainda têm muito preconceito com isso. Na área de comunicação, a ideia é ser um pouco mais aberta, né, a esse tipo de perfil, mas, infelizmente, até nas agências de comunicação, eu já me senti, assim, um pouco acuada.
Essa insegurança também foi algo que eu comecei a deixar de lado, conforme eu fui fazendo mais entrevistas, porque eu penso, se essa empresa não foi com a minha cara, porque eu tenho tatuagens ou agora tenho o cabelo colorido, não é uma empresa que eu vou gostar de trabalhar, então paciência, né? Não quero ela pra minha vida, ela não me quer pra vida dela e ok. Oi. Gente, falando dessa parte de entrevistas, né? Eu separei algumas coisas aqui que eu passei, que, eu, que foram. Hoje eu penso nisso, eu falo, meu Deus, por quê? O que estava acontecendo? Onde estou? Mas começando da primeira entrevista que eu fiz, que eu comentei aqui no começo, que foi para uma editora aqui de Bauru, e foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz para a área. E eu tava numa sala com várias pessoas e etc. E em meio a muitas meninas que tinham feito intercâmbio e etc, e etc, e eu lá, plena, vaga de primeiro estágio, né? Quando. Gente, eu fico indignada que eu não acredito até hoje que essa menina teve coragem de falar isso no meio da entrevista. A entrevistadora perguntou, né, qual era a maior dificuldade que a gente já tinha passado na vida. E aí, uma das meninas que já tinha feito intercâmbio, etc e tal, falou que, com essas palavras, abre aspas, a maior dificuldade que eu já tive foi quando a minha empregada teve que tirar férias ou teve que tirar folga, algo assim, e eu precisei levantar do sofá e pagar uma conta. Eu juro que ela usou o termo levantar do sofá e pagar uma conta. Eu lembro que nesse dia eu tinha tava fazendo entrevista com um amigo meu, fazia faculdade comigo na época. E aí eu me segurei muito pra não olhar pra ele rir e me segurei muito pra não rir, porque eu falei, amada, eu não tenho experiência nenhuma em entrevista, eu pensando na época, né? E eu jamais falaria isso, porque assim, socorro. Já fiz algumas entrevistas também na área que me perguntaram coisas muito ridículas do tipo: qual sua religião? E aí em seguida a próxima pergunta foi: qual a sua relação com a sua mãe? E aí eu fiquei: eita, porque assim, quem me conhece sabe que a minha relação com a minha mãe não é muito boa. E aí na hora eu falei o quê? É boa, é ok. Assim, eu saí da entrevista me perguntando o que a relação com a minha mãe tem a ver com uma empresa que fabrica joias. Mas ok, né? Quando eu tentava me aventurar na área da criação, teve uma entrevista que eu fui fazer que era para um lugar que fazia cartões de visita aqui em Bauru. E aí, a entrevista foi feita pelo casal que era dono da empresa e foi super desconfortável, porque os dois ficavam ali jogando as perguntas e eu, tipo, ok. Mas o pior foi quando falaram, então, a gente vai te dar um briefing e você vai ter meia hora para criar um logo. E aí eu, malemar, sabia mexer no Photoshop. E quando eu fui ver, o briefing tinha o total de 5 linhas e eu precisava criar um logo de uma marca fitness com as cores verde, limão e roxo. E aí eu fiquei, socorro! Gente, eu nunca quis tanto sair correndo de um lugar quanto o dia que eu fiz essa entrevista. Resumindo, eu fiz qualquer coisa lá com uma bolinha e um alterna. Eu não lembro o que era, mas eu sei que ficou horroroso. E ainda tive que explicar pra moça que eu tentei fazer. Gente do céu, é por isso que eu não mexo com criação, entendeu? Mas é claro que, sabe, nem pra uma pessoa que manja do Photoshop, você vai dar meia hora pra fazer um logo com um briefing de 5 linhas, gente. Isso não existe. Teve um processo também que eu participei que era cheio de fases, assim, e era uma vaga que eu queria bastante, porque pagava bem, era home office e tinha tudo a ver com o que eu faço, que é social media ali, produção de conteúdo, etc. Aí eu passei nas 3 primeiras fases, que era um vídeo, um texto e etc. Coisas que eu consigo fazer bem. E aí chegou na penúltima etapa, eu tinha que escolher valores que tinham a ver comigo e eu ia eliminando e deixando só os mais importantes pra mim. E aí, obviamente, eu escolhi os valores que eu mais valorizo. Então tinha empatia, honestidade, respeito, coisas, né, importantes pra mim. E eu fui desclassificada dessa fase simplesmente porque não eram os valores da empresa. E aí eu falei, mas pera, como assim? Como assim? Eu entrei no site da empresa e em nenhum lugar estava escrito os valores
da empresa. E quando pediram para eu escolher esses valores, tava lá, classifique os valores de acordo com você, o que você valoriza mais e tudo mais. E um dos valores que a empresa colocou como dela era atendimento ao cliente. Por que atendimento ao cliente, em algum momento da minha vida, ia ser um valor meu, gente? Não faz sentido nenhum. Além disso, como eu já falei, a empresa não tinha esses valores em nenhum lugar do site. Eu ia ter que adivinhar isso. Gente, alô? Tá tudo errado. Uma das últimas experiências que eu tive foi um dos meus últimos empregos. E eu devia ter percebido naquela hora, naquele momento, que eu estava entrando em uma cilada. Porque quando eu falei que a universidade que eu estudava, que no caso é a Unesp, o cara que estava me entrevistando fez uma cara tipo, nossa, que bela merda, né? E aí, basicamente, ele falou que era uma universidade de baderneiro e ele não gostava de quem fazia o Unesp. E no fim ele me contratou. No fim ele me contratou, fui contratada. Enfim, essa é a história para um outro vídeo, para eu contar o pior emprego que eu já tive na minha vida. Mas só pra, né, eu guardar pra mim mesma que eu deveria ter entendido que naquele momento eu deveria ter saído correndo da sala. Só pra vocês terem uma noção da minha dificuldade com processos seletivos e de como eu sou ruim em entrevistas, é algo que eu falo com a minha terapeuta até hoje. Então já faz 5 anos aí que eu faço entrevistas, desde que eu terminei a faculdade, desde que eu tô na faculdade e afins. E, não, gente, faz 6 anos, porque eu já tô no segundo ano da outra faculdade. Então, já faz uns 6, 7 anos que eu estou nessa busca de entrevistas. Todos os empregos que eu tive até agora, que foram os melhores, eu não consegui por entrevistas. Então, o primeiro emprego que eu tive na área, que foi numa agência, que é a agência que atualmente eu faço freelas, eu enviei um e-mail porque eu precisava fazer o estágio obrigatório da faculdade. E depois de um tempinho me chamaram e eu simplesmente entrei e depois fui efetivada e tudo mais. Um outro emprego também que eu entrei foi porque eu produzi um texto e, enfim, entrei por conta do texto e tudo mais. Tanto que a maioria dos processos seletivos que eu fiz, que eu precisei fazer um texto, eu sempre passava na fase do texto. Porque assim, se é uma vaga para texto, vamos cobrar textos, vamos fazer testes que tenham a ver com produção de conteúdo. E é por isso que eu acho que as empresas precisam focar melhor nesses processos seletivos, porque é muito mais do que uma simples conversa. Não tem como você conhecer o trabalho de uma pessoa com, sabe, 20, 30 minutos de conversa. Vamos pedir mais testes voltados para aquela vaga. Esses dias resolvi enviar um currículo e aí chegou lá no meu e-mail que a primeira fase do processo seletivo era um teste de lógica. Gente, eu abri aquilo, sério, era um psicotécnico do inferno. Eu não entendi nada, eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, eu não tenho inteligência lógica, minha. É por isso que eu fiz faculdade de comunicação, não é mesmo? O que eu acho muito legal as empresas que fazem, né, mais de uma etapa e as etapas são voltadas para aquilo que você tá concorrendo, né, a vaga que você tá concorrendo. Vamos ser mais criativa aí, né? Outra coisa também são aqueles testes eu não sei o nome daquilo, mas são os testes de psicologia que é pra ver qual que é o seu perfil dentro de uma empresa, assim, o seu perfil social, não sei direito. E eu também sou a favor porque a empresa vê que você é uma pessoa muito... Ai, meu Deus, ela é muito empática, não serve pra trabalhar sob pressão. Ótimo, já nem me chama já pra fazer o resto da entrevista, que eu não vou me dar bem nessa empresa, entendeu? Senti um pouco de revolta nesse vídeo, né? Mas eu queria mais desabafar, assim, falar um pouco dos processos seletivos, que eu sei que não sou só eu que passo por isso. Eu não sei qual é a dificuldade das empresas de dar um feedback tanto negativo quanto positivo você vai ter, né? Mas enfim, um feedback negativo, sabe? Olha, você não passou por isso. Eu sei que tem muitas vagas que tem muitos candidatos e, assim, se forem empresas grandes, normalmente isso não vai acontecer. Mas se forem para vagas mais menores, assim, que tem poucos candidatos, eu não vejo problema nenhum das empresas simplesmente falarem, não, olha, você não passou. Isso pra mim é o mínimo, entendeu? Falar, ó, você não passou. Pra pessoa não ficar num nível de ansiedade, assim, né, colossal. E também nos casos em que a pessoa tá querendo descartar uma vaga pra poder ir atrás de outra. Ou simplesmente também falar, olha só, o seu perfil não bateu com a empresa, a gente resolveu escolher alguém que tem mais experiência. Sabe, gente, é bom para as outras pessoas crescerem. Então, né, as empresas que têm o RH, acho que tá faltando aí um pouco de empatia com as pessoas, né? Olha, o que tá faltando também é você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você já passou por experiências bizarras de entrevistas de emprego, de processo seletivo, o que você acha que falta para essas empresas
estarem melhorando isso. Se você acha que tá ok, se você tem facilidade com entrevistas de emprego, me dê umas dicas também que eu tô precisando. E ativa também as notificações do sininho para não perder notificação de nenhum vídeo. E compartilha com seus amigos que passam por perrengues em processos seletivos e tudo mais. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima! Eu ia falar algo muito aleatório agora pro final do vídeo, mas se você assistiu até o final, agora você sabe que eu já fiz uma entrevista de emprego em que perguntaram qual era o meu signo. Quando eu falei leão, anotaram e daí perguntaram qual era o meu ascendente. E o melhor de tudo é que eu fui contratada.